Olha só, então vamos lá para a nossa 7ª aula do curso de Sistemas Complexos. E o tema da aula de hoje vai ser para a gente falar sobre Git. Como sempre, está aqui o slide. Se vocês quiserem acessar e fazer perguntas, daqui a pouquinho deve mandar alguém deve mandar aí um link para vocês receberem no chat. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Git avançado, né? Nós vamos começar com uma revisão muito rápida só sobre o basicão de Git, depois entrar um pouco mais em detalhes sobre a parte de branching que existe dentro do Git, comparar um pouco o que é a diferença entre merge e rebase, esses dois conceitos, falar um pouco sobre workflows de Git e terminar falando sobre trunk-based development. Então, vamos lá, né? Tipo, eu trouxe aqui primeiro esse slide sobre o Git básico, e esse é o Git que eu acho que quase todas as pessoas conhecem. No ponto dos cursos em que vocês já estão, provavelmente deve ser uma coisa bem básica para quase todo mundo, que já teve que usar versionamento de repositórios, né? Que tem os comandos aqui que eu coloquei na The Mindless Tree, os comandos super básicos que a gente costuma ter para o uso de Git, que é o comando de adicionar um arquivo, commitar e dar um push. E os dois comandos que a gente usa em geral para começar os trabalhos, né? Quando a gente tem um repositório novo ou precisa pegar alguma coisa que está remota, a gente usa o comando de clone e o comando de pull, né? Como a proposta dessa palestra aqui não é ser um tutorial de Git básico, eu não vou cobrir muito sobre esses comandinhos aqui. Tranquilos, porque eu assumo que em experiências passadas vocês já devem ter tido contato com esse arroz com feijão do Git, né? Eu até trouxe aqui no canto uma tirinha do XKCD, né, que ela faz um pouco de piada sobre o uso de Git que a maioria das pessoas fazem, né? Que é tipo, em geral, né, o Git ele serve para rastrear aí o trabalho colaborativo de projetos, né, usando todo um modelo bonito de árvore com grafo distribuído e tudo mais, né? E aí a pessoa pergunta como é que você usa, né? E as pessoas falam, sei lá, não tenho a mínima ideia, é só memorizar esses meia dúzia de comandos do shell aqui, digitar eles vão sincronizar, se tiver um erro, salva seu trabalho em outra pasta, deleta o projeto e faz uma cópia do zero, né? Não que seja essa pessoa, o objetivo dessa aula aqui é falar um pouquinho mais sobre o que vocês podem fazer para entender que isso não é um bom comportamento e que tem formas da gente evitar esse tipo de coisa. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre branching, né? E o assunto de branching a gente vai construir aos poucos. E eu trouxe aqui alguns desenhos para tentar ajudar a visualizar, né, o que o Git está fazendo por trás dos panos, né? Então, no Git existe o conceito de commit, e a gente pode pensar abstratamente que esses commits são como caixinhas que guardam metadados sobre as modificações que a gente fez no código, né? E todo commit ele sempre é identificado por um checksum, né? Tipo um valor que basicamente diz toda a informação que tem lá dentro, representando tanto esse cabeçalho, que são os metadados, quanto as mudanças que foram feitas, que estão armazenadas dentro desse commit. E esse checksum aqui usa esse algoritmo, né, o SHA-1, para fazer e gerar esse código, que em geral tem um formato hexadecimal, mais ou menos na linha desse cara aqui. Os commits, eles, em geral, né, eles se ligam como se fossem uma lista, né, apontando para o commit do qual eles se originaram, né? Então, toda vez que a gente vai lá, dar um git add, um arquivo novo, ou num arquivo que foi modificado e faz um git commit, você está toda hora gerando essas caixinhas que sempre apontam para as caixinhas anteriores. Uma propriedade interessante é que esse tal desse ponteiro que tem de um commit para o outro, ele na verdade fica também armazenado dentro dos metadados desse commit. Então esse commit aqui, o B23C45D6, ele sabe que ele se originou a partir do A12B34C5. Né? É conhecido essa conexão. Isso faz com que esse commit aqui, então, o hash que representa ele, dependa do hash do commit anterior. Né? Então, nessa lista aqui, se você modificar alguma coisa e o commit anterior tiver um hash diferente, isso implica que o hash de um commit para outro vai mudar.
né? A lista é, portanto, única e a estrutura da lista, de alguma maneira, está representada no nó pelo fato de que o hash dela também leva em consideração todos os antepassados que vieram na tal da lista, né? Então, aqui é uma forma básica da gente imaginar o caminho de que quando as coisas vão indo de um lado para o outro. Em geral, a gente tem um comando dentro do Git chamado checkout, que ele permite ver versões antigas do código, ao mover um ponteiro especial chamado head para outros commits. Então a gente tem esse cara aqui, esse tal de head, ele é um ponteiro que aponta para um nó da lista, e quando a gente usa esse tal desse git checkout, a gente consegue mover a cabeça da lista para outro nó e visualizar como é que o repositório estava nesse momento do tempo. Aí o comando git checkout ele tem algumas alternativas. Tanto pode dar um checkout apontando direto, né, para o hash do commit que você quer navegar, né, que é uma forma absoluta de você fazer essa movimentação, ou você pode usar uma forma relativa, que é como esse head chapéu 1 aqui, que significa um commit antepassado do tal do head, que aponta para o P23, C45, P6. Né? Então, o checkout, ele basicamente faz essa movimentação de ponteiro para a gente ao longo do Git. O checkout, ele é capaz de voltar à cabeça da lista, porque ela, em geral, é identificada como main, né? E aqui, tipo, vale mencionar, né, tem uma... tradicionalmente, essa branch era chamada de master, e aí master causou um certo incômodo, de modo geral, na comunidade desenvolvedora, em particular entre os americanos, porque master lembra a ideia de master slave, que tem toda uma questão social por trás, que aconteceu no passado, por causa do movimento Black Lives Matter e tudo mais lá nos Estados Unidos. E aí os grandes servidores de Git que existem por aí, o GitHub, GitLab, etc., resolveram trocar o nome da branch padrão de sair de master para main. Né? Então, hoje em dia, se vocês criarem um repositório novo, em geral, um repositório novo vai ter uma branch main, não mais uma branch master, por padrão. Né? Então, por isso que é capaz de vocês encontrarem essas duas coisas aparecendo por aí. Mas o fato é, em geral, existe uma branch padrão, e essa branch padrão, ela é identificada por esse tal desse main ou master que aparece aqui. Né? Isso aqui é basicamente outro ponteiro que existe dentro do Git, que aponta para um commit específico. Então, do mesmo jeito que a gente tinha feito o checkout para ir para algum caminho, como isso aqui é um ponteiro, eu consigo fazer um checkout para esse ponteiro aqui, main ou master, e voltar para o passado, para esse ponto específico da história. Né? Então, esse fato de você pegar o checkout e usar ele para navegar para um commit anterior é como se você estivesse viajando para o passado, quando você faz o checkout voltar para um commit posterior que já existia, você está indo de volta para o futuro. Né? Então, o Git tem essa habilidade de viagem no tempo em torno dos commits que você vai fazer. Agora, tem formas de você fazer a viagem no tempo, que é o esquema seguro, em que você basicamente viaja no tempo para o passado, observa como era o passado e volta para o presente, está tudo certo. Mas tem como você ir para o passado e apagar o presente. Né? E esse é o comando git reset. Né? O que o git reset faz é que ele basicamente modifica tanto a sua main quanto a sua head, esses dois ponteiros juntos, tornando um commit inacessível. Então, se eu fizer git reset para esse cara aqui, pode ser tanto o absoluto quanto o relativo, eu movimentei esses dois ponteiros. E, tecnicamente falando, esse commit aqui foi perdido. Tecnicamente falando, porque se eu souber o hash dele, eu até consigo dar um checkout para ele de volta e recuperar esse cara que ficou perdido. Mas para todos os fins, como em geral eu uso esses ponteiros aqui, tipo a main, para fazer a minha navegação principal, se eu movimentar esse cara, é como se eu estivesse, entre aspas, apagando esse cara aqui que vai ficar limpo. O Git em si não vai apagar esse cara tão cedo, ele só apaga esse cara quando você manda ele fazer um garbage collection, que é uma coisa que existe dentro do Git, mas que a maioria das pessoas não faz e não tem nem necessidade de fazer, porque repositórios que a gente usa no dia a dia, em geral, não crescem ao ponto que o garbage collection tem que ser ativado manualmente. Mas, enfim, existe o reset, e o reset faz essa
movimentação de mudar tanto a main quanto a head juntas. O que acontece se a gente fizer um commit com a head tá desconectada? Né? Se a sua head, por acaso, está apontando para outro cara, que não era. Né? Então, sua head estava, por exemplo, tinha sido deslocada para o comando A12B34C5, e eu fui e fiz um commit aqui dentro. O que acontece é que o seu histórico de commits deixa de ser uma lista e passa a ser uma árvore. Né? Então, você começa a falar de ter uma árvore de commits, e esse head que apareceu aqui, ele está apontando para um lugar diferente. É uma situação que muitos de vocês talvez já tenham esbarrado, se vocês já commitaram em alguma coisa que vocês tinham feito um checkout para algum outro commit, que é a situação em que o Git fala que você está com detached head. Né? Detached porque o seu head está apontando para um cara que não está em nenhuma outra dessas listas aqui nomeadas, ou nenhuma dessas branches nomeadas. Né? E branch é justamente o nome dessa coisa que você consegue criar para se referenciar, o label que você dá para um galho, uma branch específica dessa árvore de commits que a gente criou. Né? Então, se eu usar esse commit aqui, git checkout-b, checkout-b me permite colocar um nome para esse galho específico da árvore. E agora ela tem um nome, você consegue acessar ela por padrão. Né? O checkout, ele continua fazendo aquilo que ele já fazia. Ele permite você navegar entre esses commits como desejado. Você pode sair do teste e ir para sua main fazendo um checkout de um comando para o outro. Olha, se vocês verem essa situação aqui, né, é curioso que vocês podem pensar que esse commit que você criou aqui, que está numa branch diferente, que divergiu a partir de um commit ancestral comum, é como se fosse um universo paralelo. Né? E tipo, você navegar de um lado para outro é como se você estivesse navegando por universos paralelos do seu código. Né? Então o Git, além de permitir viagem no tempo, ele também permite você passar por universos diferentes do seu código com o passar do tempo. Bom, o que eu faço? Beleza, eu tenho universos paralelos, mas será que eu consigo juntar eles em algum momento? Aí que a gente entra em dois comandos muito conhecidos e famosos dentro do Git, que é o merge e o rebase. Né? O merge permite a gente juntar duas branches, gerando um commit que registra essa tal dessa junção. Né? Então a gente tinha essa situação aqui, que eu tinha o comando D45, B23, e eu quero juntar os dois agora. Se eu der um merge estando na minha main com a branch test, eu vou gerar esse commit aqui, o E56 especial, que registra que essa branch foi juntada. Então, o que esse cara está fazendo aqui é que ele realmente é um commit que tem dois antepassados, né? O D45 e o B23. O que significa que a sua estrutura de dados dentro do Git, ela não é uma árvore, ela na verdade é um digrafo, né? Um grafo acíclico, né? Que representa essa estrutura que a gente está vendo aqui. Então, se você der um merge, ele vai criar esse commit especial aqui. Se você deu qualquer diferença entre dar um merge a partir da main ou a partir do teste. Se você for na main, ele vai criar esse commit aqui e o commit de merge vai aparecer dentro da main. Se eu estivesse na branch test em vez da branch main e desse o merge, a branch test teria apontado para cá, a branch main continuaria apontando para cá e o head se moveria de qualquer maneira para esse commit novo. Né? Então, a situação... A única diferença entre dar merge de um lado ou de outro, porque dá para vocês verem que a estrutura aqui é simétrica, é que, nesse caso, o merge que foi feito de dentro da main na teste movimentou a main, não movimentou o ponteiro da teste. Essa situação de fazer o merge, ela é interessante, é uma das formas mais comuns a gente faz de juntar os nossos universos paralelos que a gente tem quando a gente produz esses commits. Agora, tem um outro jeito, e esse outro jeito é o rebase. O que o rebase faz é que ele permite reaplicar uma branch sobre outra, gerando um histórico linear. Então, se a gente pensar que a gente estava nesse mesmo cenário aqui, que a gente tinha criado a branch test e a branch main, uma depois da outra, a gente tem esse commit D45 que foi feito sobre o A12 na branch test. Agora, se eu dei um merge, eu gerei um merge commit.
Se eu der rebase, o que eu vou fazer é que eu vou pegar esse commit aqui e tentar reaplicar ele em cima do B2345, que é exatamente essa situação que a gente tem aqui. Então, a head está apontando para esse commit D45 M67, a main vai apontar para esse cara e o teste também. Ele está literalmente pegando a diferença que tinha acontecido, né, ou as modificações novas que você tinha feito nesse commit aqui, e ele está aplicando ele em cima desse B23. Podem acontecer conflitos? Sim, e conflitos podem acontecer em ambos os casos, tanto com merge quanto com rebase. No merge, em geral, significa que o seu merge commit vai conter a resolução desses conflitos que foram feitos. Nesse cara aqui, se o commit tiver conflito, significa que ao gerar ou ao tentar reaplicar-se esse commit aqui, o Git vai tentar te dar uma oportunidade de corrigir essa diferença que você fez e que deu problema. Então, essa é uma maneira de você tentar fazer seu histórico ser linear, porque você não tem mais aquela situação, né? As coisas voltaram a ser uma lista. Não são nem uma árvore, nem um grafo acíclico, né? Fica mais fácil de você tentar acompanhar a coisa indo de uma opção para outra. Por que é relevante a gente saber essas duas estratégias? Né? Porque vai ser natural, como a gente vai falar logo em seguida, que a gente tenha workflows, fluxos de trabalho, que a gente pode usar entre times, para fazer em conjunto, em que a gente vai precisar fazer essas operações. A gente vai precisar estar separado dentro do time, em grupos diferentes, mexendo em pontos diferentes do código, e vocês vão querer trabalhar cada um num espaço independente. Então, um time vai trabalhar numa branch, ou um time não, né? Uma dupla de pessoas, um grupo de pessoas vai trabalhar numa branch, o outro grupo vai trabalhar em outra, e eventualmente vocês têm que juntar o trabalho. E aí fica a pergunta, usa merge ou usa rebase? Vai depender da estratégia de branching que a gente vai usar. Né? O que são dessas estratégias de branching? São, em geral, ideias de como é que a gente organiza as nossas branches para fazer um fluxo de trabalho que funcione. Né? Um dos fluxos de trabalho mais conhecidos é o tal do Git Flow. O Git Flow, ele propõe ter algumas coisas. Ele propõe que a gente tenha uma branch estável, por exemplo, a main. Propõe que a gente tenha uma branch para desenvolvimento, por exemplo, uma branch develop. Uma branch para ter funcionalidades, branches que tenham features. E pontualmente, branches que representam alguma coisa de urgência, que eles chamam de hotfix. Esse aqui é um modelo de branching que ele ficou relativamente conhecido na comunidade open source, era usado até antes de existir ferramentas como GitHub ou GitLab, e a premissa dele é que, em geral, você quer ter a sua branch principal sempre com o código estável, você tem uma linha principal de desenvolvimento, que tem código que já vai ser promovido para estável em algum momento, mas que, com o passar do tempo, vai sendo adicionado aqui. Mas, se você tiver algum bug, alguma coisa urgente, você sempre pode ir lá e introduzir uma coisa na branch estável direto, para adicionar, usando essas branches hotfix. E as funcionalidades que você fizer, em geral, elas vão sendo puxadas ou da branch estável, ou da branch develop. Você faz um pouquinho e sempre vai fazendo merge dessas coisas dentro da sua branch develop. Né? Então, develop tem o código não estável, a sua main tem o código estável, e você sempre vai promovendo a sua branch de desenvolvimento aos poucos para ser a branch estável principal. Né? Então, existem muitos projetos open source que usam um workflow parecido com algo assim. Quando o GitHub, o site relativamente famoso, recentemente comprado pela Microsoft, surgiu, o GitHub trouxe essa ideia desse GitHub Flow, né? Que é um fluxo de trabalho e que eles propõem uma coisa um pouco diferente. Eles falam que a gente deveria ter uma branch estável, uma main, a gente deveria ter várias funcionalidades que elas vão ser integradas dentro dele via merge, mas esses merges vão passar por meio de uma coisa que existe dentro do site do GitHub, que é o pull request. É um momento de uma trava onde você pode pedir para a pessoa fazer algum tipo de revisão de código, verificação ou alguma coisa desse tipo. Né? Então a gente cria branches diferentes para diferentes features, elas vão derivar de diferentes pontos da história aí da sua branch. Quando você quiser fazer um merge, você vai ter que usar esse tal desse pull request que acontece no site para
solicitar para outra pessoa validar o seu merge e às vezes pedir para que a pessoa teste o código, para que a pessoa valide o negócio, seja como for. Né? Então esse GitHub Flow ficou bem famoso dentro do GitHub, e esse tal desse pull request aqui que existe, imagino que muitos de vocês já ouviram falar, porque virou um termo super popular por conta do uso do GitHub. Quando veio o GitLab, né, inclusive deveria estar GitLab Flow aqui, não GitHub Flow, né, quando veio o GitLab, que é um concorrente do GitHub, também serve como local para você fazer armazenamento remoto do seu repositório Git, né, ele propôs uma coisa um pouco diferente. O pessoal do GitLab trouxe essa ideia de, ao ser uma ferramenta para tentar focar nessa parte do desenvolvimento, de falar de você ter ambientes de deploy, né? Um ambiente, por exemplo, para homologação, ambiente de produção e tudo mais, porque é uma característica do produto do GitLab, o GitLab ter bastante associação com você poder fazer um deploy direto das coisas que você está colocando lá dentro para ambientes de desenvolvimento. Né? E aí, em vez de você ter uma main, necessariamente, o que eles propõem é isso. Você pode até chamar essa branch de produção que você está falando de main, se for o caso. É o mais comum que as pessoas fazem. Mas cada branch principal que você tem representa um ambiente diferente onde seu código pode ser entregue, ele pode receber deploy, e as suas funcionalidades, elas também ficam em branches separadas, que elas vão ser disponibilizadas, elas vão ser juntadas com o seu código principal usando merge requests. Né? Então, o GitLab trouxe a ideia parecida com o pull request do GitHub e transformou essa funcionalidade que existe no site deles chamado de merge request. Merge request como nome é um nome mais apropriado do que pull request, porque de fato o que você está fazendo na hora que você fez um pull request ou um merge request é uma operação de merge dentro do Git. Né? Então esse nome aqui faz mais sentido do que o pull. Mas os dois nomes são bastante utilizados. Pull request eu acho que é até mais aplicado, PR, como o pessoal costuma chamar em muitas situações. E as funcionalidades entre os dois sites são basicamente as mesmas, e o propósito delas é basicamente a mesma. Ainda é um jeito de você ir lá e usar essa funcionalidade clássica do Git, de fazer um merge, e forçar com que você tenha uma etapa onde você consegue pegar outra pessoa, usuário do GitHub ou do GitLab, que você busque essa pessoa para que ela faça uma revisão de código, uma verificação, seja o que for. Né? Então, ter esse momento dessa trava. No GitLab, eles tentam ainda estimular que quando você faz esse merge dessas features específicas, isso vai cair numa dessas branches principais, e ao cair numa dessas branches principais, ela vai levar o seu código para estar num ambiente representado por esse negócio, um ambiente de staging, um ambiente de produção, ou seja o que for. Bom, esses são os 3 principais fluxos que as pessoas têm. Mas a pergunta é, né, tipo, que estratégia a gente deveria utilizar? Né? Mais que isso, que estratégia a gente devia utilizar no nosso curso, né, para fazer o desenvolvimento em times? Né? E a resposta curta é nenhuma. Né? A resposta longa é que, tipo, depende, né? Mas, no geral, nenhuma. No caso da nossa matéria, possivelmente vai ser nenhuma. Por quê? Isso, né? O uso de branches e o uso de merges e rebases, ele leva ao que a gente chama de branching hell. Né? Branching hell é essa situação que vocês estão vendo aqui. Né? Isso aqui é uma ferramenta que ela, tipo, mostra o desenho de vários branches aconteceram, e merges e tudo mais que foram acontecendo com o passar do tempo. E dá para ver assim que você olha para esse histórico e você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Né? A gente tem que lembrar qual que é a função do Git. Né? O Git não é só um jeito fancy de salvar código. Ele é uma ferramenta para armazenar o código e também a gente tem uma maneira de rastrear as modificações que foram feitas com o passar do tempo. Né? Aqui o problema que aconteceu, esse tal do branching hell, não é o uso da branch em si, né? Mas é o fato de que a gente está usando uma estratégia
em que, tipo, branches diferentes foram criadas e branches de branches de branches de branches. Então, isso aqui é um cenário em que, na verdade, nem se usou direito nenhuma das 3 estratégias que eu citei. Mas se a gente fica usando branches, em muitos casos, a gente recai nesse branching hell. Né? Essa situação aqui muito esquisita. Então, tem alguma solução para a gente fazer esse tipo de coisa? Tem. E a solução para isso é o Trunk-Based Development. O que é a premissa por trás do Trunk-Based Development? Que, tipo, você deveria voltar para o básico e usar o tal do Add Commit Push, que a gente está acostumado a fazer. Né? Os 3 comandos que todo mundo faz, assim, por padrão, sem pensar. Né? E a premissa por trás do Trunk-Based Development é de que, pô, esquece branch de feature, esquece branch de PR, esquece branch de tudo. Só tem uma branch. A branch main, sua branch master, e faça commits nela com frequência, para você diluir a chance de ter que fazer merge a cada commit. Então, a premissa por trás do Trunk-Based Development pode parecer radical, né? Mas eles trazem justamente essa ideia. Não, esquece. É uma linha só de commits e você comita com frequência e evita os problemas que vão acontecer. Olha, fazer Trunk-Based Development não necessariamente é uma coisa fácil. Ela requer um conjunto de coisas, né? Tipo, não é tão simples assim, né? Porque, tipo, tem a vantagem de que você está propondo ter um single source of truth, né? Tipo, uma única fonte da verdade. É uma técnica que ela estimula, né, a integração contínua e até a revisão de código contínuo, porque você sempre está comitando, você sempre está verificando outros códigos que apareceram lá. Mas ela depende de uma coisa importante, que é tipo a existência dessas feature flags. Né? O que é essa feature flag? É um jeito de você colocar código que está parcial dentro do seu repositório e não quebrar o seu sistema. Né? Você tem que dar um jeito de, tipo, colocar código lá dentro, o seu código, mesmo que não estiver funcional, ele não vai atrapalhar, não vai quebrar a chance disso. Você está usando uma linguagem compilada, do seu código compilar, se é uma linguagem interpretada da sua aplicação executar, e ao executar, que ela continue fazendo as funcionalidades dela. Né? Essa tal dessa feature flag é basicamente a ideia de que eu possa desativar partes do serviço ou sistema que eu estou fazendo e garantir que, tipo, estando desativadas essas partes, elas não interfiram com o restante que deveria estar funcionando. Né? Então, tipo, aí, de novo, vem a pergunta, né? Será que a gente deveria... será que Trunk-Based Development é a solução para tudo? Né? Não é. Né? Tipo, Trunk-Based Development não é a melhor coisa para se usar sempre. Né? Tipo, tem várias circunstâncias onde Trunk-Based Development não é um bom approach. Né? Se você tem um projeto de software livre, se o time é muito grande, se você tem revisão de código muito longa, se o código integra vários repositórios, né? Por que nesses casos? Porque se você tem um projeto de software livre, um mecanismo tipo PR ou merge request são necessários para que você garanta que tem uma pausa, uma trava antes da pessoa integrar o código, onde você realmente tem uma etapa de revisão explícita, né? E você pode discutir sobre o que foi feito. Né? Se você tem um time muito grande, né, com times grandes, você vai ter dificuldade de tentar fazer essa integração contínua que o Trunk-Based Development propõe. Porque você vai ter threads demais de trabalho acontecendo. Né? Muita gente, vocês imaginam, tipo, 10 desenvolvedores diferentes, cada um fazendo uma coisa, sempre tentando comitar na master ou main do seu repositório. Vai virar um inferno. Natural que isso aconteça. Né? Se sua revisão de código é longa, tipo, também acontece que se você tem um protocolo, uma coisa que você precisa fazer de revisão de código, que, tipo, exige testar, o teste demora muito tempo, e tem uma coisa, talvez, de compliance para ser feita, e etc., também a revisão de código, tipo, pode demandar que é melhor você ter uma branch para fazer as coisas. Né? Ou até mesmo se o código integra vários repositórios. Né? Se você tem um monorepo, alguém citou um monorepo no chat da aula em algum momento, né? Com monorepo pode ser difícil fazer uma coisa dessa também, porque a chance dos commits interferirem, assim, dependendo do nível de acoplamento entre vários serviços, é difícil. Né? Para quem talvez não conheça, né, o conceito de monorepo é você usar um repositório do Git, não por projeto, mas um repositório de Git único que contenha vários projetos dentro dele.
né? Isso traz uma série de desafios, tem uma série de circunstâncias que, se alguém tiver curiosidade e mandar as perguntas depois, eu até posso explicar por que isso pode ser útil, em que situação pode ser útil, mas o fato é, de modo geral, o Trunk-Based Development ele é melhor em situações de times pequenos, onde você tem um código bem contido, né? Isso faz, eu acho que eu não coloquei isso no último slide, mas eu posso falar sobre. Por que Trunk-Based Development é o que a gente vai recomendar que vocês façam durante o desenvolvimento de vocês aqui no curso? E por que a gente estimula vocês a fazerem isso? Por quê? Dentro do curso, a gente vai trabalhar com times pequenos, times de 4 a 6 pessoas. Muito do tempo vocês vão fazer mob programming, que é uma coisa que a gente vai... vou explicar um pouquinho mais na próxima aula, que vai falar sobre agilidade, práticas ágeis que a gente vai usar durante o nosso projeto, mas que é uma técnica que significa que o time todo vai estar codando junto, ou, no máximo, em geral, vocês vão estar fazendo 2 a 3 pareamentos, então vai ter 2 ou 3 threads de pessoas desenvolvendo, o que significa que a chance de ter coisas que conflitem em uma branch só vai ser menor. E, além disso, no nosso projeto, como a gente vai desenvolver um sistema complexo, e no nosso sistema complexo, cada um dos serviços, a ideia é que eles sejam menores de um escopo reduzido, a proposta é justamente que a gente não vai ter um projeto enorme, que a chance de conflito vai ser muito grande. O escopo vai estar restrito. Então, o Trunk-Based Development vai ser uma técnica que vai funcionar bem para o nosso curso, né? A gente vai ter uma branch, vocês vão escrever sempre nessa branch, e a cada vez que vocês comitarem, a ideia é que vocês tentem sempre focar no código, para que o código sempre esteja disponível e ele não interfira no código dos outros e a gente esteja fazendo merge constante das coisas, né? E, por experiência, acreditem, a gente já fez edições desse curso. Desculpem que tá barulhão aqui, gente, só um minuto. Eu não fui xingar o pessoal da rua, mas buzina, caminhão passando, ficou um barulhão de repente. O ponto é, para o escopo do nosso curso, a gente já teve edições anteriores em que a gente propôs para as pessoas usarem branches. E o problema de usar branches é que, no nosso escopo, a gente vai acabar tendo um monte de branch solta e um monte de branch sem usada e que nunca vai ser mergeada. Então, ao propor para vocês fazer Trunk-Based Development, a gente vai forçar vocês a fazerem integração contínua do código e a sempre tentarem fazer commits legais, commits bem feitinhos, né? Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu não consegui adicionar aqui, mas eu vou pegar a imagem disso em um instantinho. É concluir. Eu vou sair do slide um instante, mostrando para vocês esse resuminho aqui, né? Que ele mostra um pouco boas práticas de commit, né, para a gente encerrar essa primeira parte da aula. Então, quando a gente escrever um commit, né, se eu estou propondo para vocês que a gente deveria fazer Trunk-Based Development, escrever sempre um histórico linear, onde seus commits não interfiram e tudo mais, a gente quer que nesse curso vocês aprendam a fazer commits de qualidade. E commits de qualidade exige que a gente faça commits onde você explica as coisas que estão acontecendo direito, né? Aqui a gente tem um bom exemplo de como é que funciona um commit de qualidade. Commit de qualidade, ele em geral, ele vai tentar resumir mudanças, né? Tipo, ele vai ter um título e esse título vai resumir as mudanças que você tem, tipo, em até uns 50 caracteres, uma coisa mais curta. Depois ele vai ter explicações mais detalhadas no texto, se for necessário, em que geral a gente vai tentar fazer com que a explicação que tem lá dentro, né, tipo, ela não explique o que você está fazendo,
mas por que você está fazendo? Né? E o que significa o porquê do que você está fazendo? Né? Se eu quiser ver o que mudou é tranquilo, né? Eu vou lá e olho o código, e se o seu código estiver bem feito e ele for óbvio, eu vou conseguir entender o negócio. Mas, se o seu código tiver decisões que foram modificadas, que é muito comum, né? Toda hora a gente está codando e a gente está tomando decisões sobre mudanças que precisam ser feitas, ou tudo mais, o corpo do seu repositório é o lugar certo para fazer isso. Mais que isso, às vezes pode ser útil até a gente detalhar, né, e formatar e usar algumas coisas. Eu, particularmente, quando escrevo commits mais longos, com explicações melhores e tudo mais, para colocar as coisas, tipo, eu uso um formato Markdown-like para documentar toda essa proposição, né? E aí vocês podem colocar aqui. Qual que é a premissa por trás disso, né? Depois eu posso passar para vocês esse link aqui, ou eu adiciono nos slides esse link aqui que mostra essas regrinhas de como fazer um commit legal. Que você quer olhar para o seu histórico de commits, você quer entender o que aconteceu e o que você adicionou com o passar do tempo. Então, que fiquem claro, vocês não vão fazer commits lixosos nesse curso. Se vocês fizerem commits lixosos nesse curso, eu vou puxar o pé de vocês. Porque, tipo, a gente vai olhar o código de vocês e a gente vai inspecionar se as coisas estão sendo bem feitas. Porque nesse curso a gente gosta de boas práticas e aqui é um dos lugares onde a gente vai cutucar vocês para a gente seguir essas boas práticas de código. Então, beleza. Eu vou voltar aqui para finalmente mostrar, para concluir para vocês o código da aula de hoje, que eu acredito que deve estar certo. E é isso para a primeira parte da aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação para dar tempo para a gente fazer perguntas.